Neste tutorial, nós vamos criar o que nós chamamos de modal. Um modal é um componente que se abre quando a gente aperta um botão ou quando algum tipo de evento acontece na página. E esse componente modal, ele é uma janela que vai se sobrepor à página. Então, se eu clicar aqui em abrir modal, ele é aberto e, portanto, nós vemos aqui uma janelinha que se sobrepõe ao conteúdo que estava exibido antes e nós podemos fechar ele clicando aqui no botão de fechar. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui aberto o meu editor de código, que é o VS Code, e eu vou começar criando um novo arquivo chamado index.html. Eu vou digitar aqui o sinal de ponto de exclamação para que o VS Code me ofereça uma estrutura de arquivo HTML básica inicial. Portanto, vou apertar aqui Enter, ele vai me oferecer essa estrutura básica e eu vou começar a preencher aqui. Eu vou alterar o título da página para que seja modal. E aqui dentro do body, aqui dentro do corpo da página, eu terei os seguintes elementos. Primeiramente, eu terei uma tag main, que representa a parte principal da página. Lembrando, a palavra main significa principal em inglês. Essa tag main terá uma classe chamada container. E dentro nós teremos uma div com a classe conteúdo. E dentro dessa div nós teremos um cabeçalho nível 1, ou seja, uma tag h1, com o texto projeto modal. E abaixo desse cabeçalho nós teremos um botão, button, com a classe botão e botão modal. E o texto abrir modal. Além disso, abaixo aqui do elemento main, nós teremos uma div com a classe modal fundo. Dentro da div nós teremos outra div com a classe modal conteúdo. E dentro dessa div nós teremos um cabeçalho H3 com o texto conteúdo do modal. Abaixo desse cabeçalho nós teremos um botão com a classe botão fechar. E dentro desse botão nós vamos colocar o ícone de X, né? E aí, para fazer isso, eu vou criar uma tag i com a classe FA-times. Entretanto, para que esse elemento aqui exiba o ícone que nós queremos, que vem dessas classes aqui, nós precisamos instalar uma biblioteca de componentes chamada Font Awesome. Portanto, é isso que nós vamos fazer agora. Aqui na seção Head, eu vou criar uma tag link para linkar um arquivo ao nosso projeto. A relação entre esses dois arquivos vai ser igual a style sheet, ou seja, folha sheet de estilo. E o endereço desse arquivo, ou seja, o atributo href, vai ser igual a esse endereço aqui, ó. Portanto, agora nós conectamos a biblioteca Font Awesome. E eu vou ativar aqui a extensão Go Live para eu poder ver as alterações da minha página, né? Portanto, eu vou abrir aqui o navegador. E agora, se eu apertar Enter, nós vemos aqui os elementos que nós acabamos de criar. E nós vemos que a página está bem crua, né? Se nós temos somente os elementos HTML, nós temos aqui o botão juntamente com o ícone. Então nós sabemos que essa parte aqui do código ela funcionou. Peraí.
Portanto, agora que nós temos a estrutura HTML, vamos começar a definir os estilos da nossa página. Para isso, eu vou criar aqui uma tag, vou criar um arquivo chamado estilo.css. Aqui no arquivo início.html, eu tenho que linkar esses dois arquivos, né, para que a gente possa visualizar as alterações de design. Portanto, eu vou criar uma tag link. A relação entre esses dois arquivos vai ser stylesheet e o endereço do arquivo. Como está aqui como está na mesma pasta, né? Eu vou simplesmente especificar o nome do arquivo. Eu vou salvar. Nada mudou aqui na página, é porque a gente não definiu nenhum estilo ainda, né? Portanto, eu vou fazer o seguinte, primeiramente, eu vou importar duas fontes lá do Google para poder usar, a fonte Open Sans e Roboto. Além disso, eu vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco e para todos esses elementos eu quero definir a margem como sendo 0, padding como sendo 0 e box sizing como sendo border box. Quando eu salvar, nós veremos que algumas das margens aqui dos elementos, margens que são aplicadas por padrão a esses tipos de elementos, como os cabeçalhos, serão removidos porque nós estamos resetando essas propriedades, definindo essas regras aqui. Portanto, agora, quando eu salvar esse arquivo, nós veremos que algumas desses estilos foram resetados, né? Em seguida, eu quero selecionar o corpo da página para definir a font family como sendo Open Sans, ou se a fonte Open Sans não estiver se a fonte Open Sans não estiver disponível por algum motivo, eu quero que o navegador utilize a fonte estilo sans serif que estiver configurada como padrão. Além disso, eu quero que o fundo, background, seja igual a esse tom de cinza. Eu quero que a cor do texto seja este azul marinho. Eu quero que a altura da linha, line height, seja igual a 1.5. Deixa eu salvar. Portanto, nós vemos ali algumas alterações já visualizadas. E eu quero que o tamanho da fonte do texto seja igual a 0.875 rem. E agora, quando eu salvar, nós vemos que a fonte ela é um pouco menor do que estava antes. Em seguida, para a tag H1 e para a tag H3, eu quero espaçamento entre as letras, letter spacing, igual a 0.25 rem. Para transformação de texto, text transform, eu quero capitalize. Isso vai fazer com que a primeira letra de cada palavra fique maiúscula. Altura da linha, line height, eu quero que seja 1.25. Margem na parte inferior, na parte de baixo do elemento, né? Margin bottom, eu quero que seja 0.75 rem. Estilo de fonte do texto, né? Font family, eu quero que seja Roboto, ou se não estiver disponível, selecione a fonte estilo sans serif que estiver disponível. Em seguida, somente para o elemento H1, eu quero o tamanho da fonte, font size, igual a 3 rem. Para a tag H3, eu quero o tamanho da fonte, font size, igual a 1.25 rem. Eu quero esse estilo aqui de tamanho de fonte por padrão, né? Entretanto, eu vou definir regras de estilo específicas para quando a largura do dispositivo do usuário for determinada largura. Para fazer isso, eu vou digitar @media screen, ou seja, quando a mídia do usuário, quando o dispositivo do usuário
for uma tela, screen significa tela em inglês. Portanto, @media screen significa quando o dispositivo do usuário for uma tela, e a largura mínima dessa tela, mean width, for 800 pixels. Então, nesse caso, eu quero que a tag H1 tenha tamanho da fonte, font size, igual a 4 rem. Eu quero que a tag H3... Eu quero que a tag H3 tenha tamanho de fonte, font size, sendo igual a 1.75 rem. Eu quero que o corpo da página, body, tenha o tamanho da fonte, font size, igual a 1 rem. E para a tag H1 e para a tag H3, nós queremos a altura da linha, line height, igual a 1. Eu vou salvar esse arquivo. E parece que nada mudou aqui, mas é porque a janela aqui do navegador não tem pelo menos 800 pixels de largura, né? Mas se eu expandir aqui, ó, a gente vai ver que depois de determinada largura, esses estilos são aplicados. Né? Nós vemos que o tamanho da fonte, ela aumenta. Portanto, isso torna o nosso site um pouco mais responsivo. Né? Em telas grandes, o texto ele fica maior. Em telas pequenas, o texto ele fica com tamanho menor. Em seguida, para a classe botão, eu quero transformação do texto, text transform, igual a uppercase, ou seja, isso vai fazer com que todas as letras fiquem maiúsculas. E é isso que afeta aqui o botão, né? Eu quero que o fundo do botão, background, seja transparente. Eu quero que a cor do texto seja igual a um cinza bem escuro. Padding, que é o espaçamento no interior do elemento. Eu quero que seja 0.375 rem verticalmente e 0.75 rem horizontalmente. Espaçamento entre as letras, letter spacing. Eu quero que seja 0.25 rem. Modo de exibição, display, né? Vai ser bloco em linha, inline block. Transição dos efeitos, né? Transition. Eu quero que seja para todos os efeitos, então eu vou digitar aqui, ó, all, todos. A duração eu quero que seja 0.3 segundos e eu quero que esses efeitos, eu quero que essa transição de efeitos, né, seja linear, seja suave. Então eu vou digitar aqui, ó, linear. Em seguida, tamanho da fonte, font size. Eu quero que seja 0.875 rem. A borda, eu quero que seja 2 pixels sólida ou 2 pixels sólida e que tenha essa cor aqui, que é um cinza escuro. Eu quero que o ponteiro do mouse, ou seja, eu quero que o cursor seja ponteiro, pointer, quando o usuário estiver com o mouse em cima aqui do botão, né? Sombreamento da caixa do elemento, box shadow. A palavra box significa caixa. Shadow significa sombra. Box shadow é a propriedade que adiciona uma sombra aqui à caixa do elemento, né? Perdão. Eu vou ter aqui, ó, 0, 1 pixel, 3 pixels e a cor vai ser RGBA 000, ou seja, com a cor preta, mas com uma transparência. Então eu vou especificar um quarto valor aqui, que vai ser a transparência da cor, né? Então vai ser 0.2 de transparência. Não tá, espera aí. Deixa eu ver se tem a classe botão. Ok. Em seguida, eu vou definir a curvatura da borda, border radius, como sendo 0.5 rem. Portanto, agora nós temos uma borda aqui no elemento. Em seguida, eu vou definir para a classe botão quando estiver em modo hover, ou seja, quando o usuário estiver com o mouse em cima
do elemento, né? Eu quero que a cor do texto seja igual a branco. Esse aqui é o código da cor branca. E o fundo do elemento seja um cinza escuro. E como nós estamos definindo a propriedade transition, quando essa alteração aqui for feita, né? Quando esse efeito aqui que a gente está aplicando, quando colocamos o mouse em cima do elemento, deixa eu salvar aqui o arquivo, essa alteração da cor do texto e do fundo será feita de forma... Não vai ser feito de repente, né? Deixa eu comentar aqui. Se eu comentar essa regra de estilo, essa alteração ela é feita de repente, né? Repentinamente. Mas utilizando uma regra de estilo de transição de efeito, isso é aplicado um efeito de transição, né? Ok. Em seguida, eu vou selecionar a classe container e para ela eu vou definir a altura mínima, min height, igual a 100% da altura da tela do usuário. Então eu vou digitar aqui, ó, 100 VH. No caso, o V aqui vem de virtual e o H vem de altura, de height. No caso, 100 VH é 100% a altura virtual da tela do usuário. 100% a tela do usuário, né? 100% a altura da tela do usuário. Em seguida, eu vou definir aqui o fundo do container. Lembrando, o container ele está aqui na tag main, né? Em vez de definir uma cor, eu vou definir o fundo como sendo uma imagem. Portanto, eu vou digitar aqui, ó. Primeiramente, vamos pegar a imagem. Eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos e aí eu vou pegar aqui de uma pasta aqui do meu computador uma imagem, ok? Que se chama imagem, que é a imagem que nós estávamos utilizando, que a gente viu no início do tutorial, na demonstração do projeto. Vocês podem utilizar qualquer imagem que vocês quiserem. Eu vou deixar a cargo de vocês abrir o site do Google, ir no Google Imagens e pesquisar qualquer imagem que vocês quiserem, não importa qual seja a imagem. Coloquem ela na pasta do seu projeto para a gente poder trabalhar com ela. Portanto, nós temos agora aqui uma imagem chamada imagem.jpg. E aí, aqui no CSS, eu vou digitar que o fundo, background, vai ser igual a URL. E aí eu vou passar aqui como argumento para a URL o caminho da imagem que eu quero que fique de fundo. E aí eu vou digitar aqui, ó, aspas, porque é uma string, né? Como essa imagem ela está na mesma pasta que o meu arquivo estilo.css, eu vou digitar aqui, ó, ponto barra, isso indica a pasta atual. E olha que interessante, o VS Code ele é inteligente e ele me oferece aqui opções de arquivos que existem na minha pasta atual. E o arquivo que eu quero é imagem.jpg. Eu vou salvar e agora nós podemos ver como fundo a imagem que eu acabei de baixar aqui, né? Além disso, eu quero que o modo de exibição do container, ou seja, eu quero que o display seja em formato de grade, grid, e eu quero que o posicionamento dos itens, place items, seja igual a center. Essa propriedade aqui, place items, a gente só usa ela quando o modo de exibição do elemento é grade, quando é display grid. Eu vou salvar esse arquivo e aí nós vemos agora a imagem centralizada na nossa página. Em seguida, para a classe conteúdo, eu vou ter fundo, background igual a branco. Padding vai ser igual a 4 rem verticalmente e 0 horizontalmente. Aqui é 3 Fs, ok? Curvatura da borda, border radius, vai ser igual a 0,5 rem. Sombreamento na caixa do elemento, box shadow, vai ser 0, 5 pixels e 15 pixels. E a cor vai ser a cor preta, mas com
com uma transparência. Então eu vou definir aqui um quarto valor, que vai ser a transparência da cor. Ok. Alinhamento de texto, text align, vai ser igual a centro. Aí detalhe, essa regra de estilo aqui, box shadow, que adiciona um sombreamento aqui ao elemento, às vezes é quase imperceptível, dá um efeito. Quer ver? Deixa eu comentar aqui para desativar essa regra de estilo. Se eu salvar, é quase imperceptível, mas tinha um sombreamento aqui no elemento que dava uma sensação de profundidade, né, ao componente aqui. É quase imperceptível, mas faz diferença na visualização. E se eu quiser tornar esse sombreamento um pouco mais evidente, eu posso mexer um pouco aqui nas minhas configurações. Eu sei que esses 3 valores aqui, o primeiro valor, ele é o posicionamento do sombreamento no sentido vertical, acredito eu. O segundo é no sentido horizontal. E o terceiro valor aqui é o espalhamento do sombreamento. Se é um sombreamento mais concentrado ou se é um sombreamento mais espalhado. E aí olha que interessante, eu posso fazer aqui, ó. Por exemplo, se eu definir aqui como 10 pixels para o posicionamento, e aqui também 10 pixels verticalmente, né? 10 pixels horizontalmente. E o espalhamento da sombra, se eu colocar 5 pixels para ficar uma sombra menos espalhada, por assim dizer, e eu salvar esse arquivo, nós vemos aqui agora, ó, se você reparar aqui, tem um sombreamento um pouco mais evidente. Se eu remover, se eu alterar a transparência da cor, se eu colocar, por exemplo, 0.5, né, esse quarto valor aqui é a opacidade, né? Os 3 primeiros valores são as combinações das cores vermelho, verde e azul para criar uma nova cor, né? Se você tem 0 vermelho, 0 verde e 0 azul, isso é a cor preto, ok? E o terceiro aqui é a opacidade, é a transparência do elemento. E aí, essa opacidade ela pode ir de 0, quando é totalmente transparente, ou 1, quando não é transparente de forma alguma. Então, se eu definir como sendo 1, nós vamos ver bem evidente aqui o sombreamento. Se eu definir como sendo 0, ele fica totalmente transparente. E qualquer valor entre esses 2 valores vai ser ou mais transparente ou menos transparente, né? Portanto, é assim que funciona essa classe aqui, Box Shadow. Se eu definir aqui como sendo, por exemplo, 20 ao invés de 10, então esse sombreamento ele vai ficar um pouco mais distante, né? No caso, o primeiro valor aqui, ele é... Quanto maior o primeiro valor aqui, mais para baixo, né? Mais sentido para baixo, vai vir um sombreamento. Por exemplo, se eu colocar aqui 50. Perdão, o primeiro valor aqui, ele é o posicionamento horizontal, não é vertical, ok? Então, quanto maior esse primeiro valor aqui, mais para a direita vai ficar o sombreamento. Então, por exemplo, se eu colocar 10, ele vai ficar bem rente ali ao lado direito do elemento. Se eu colocar 20, ele vai um pouquinho mais para a direita. Se eu colocar 30, ele vai ainda um pouquinho mais. Se eu colocar um valor negativo, imagine o que vai acontecer. Ele vai para a esquerda, né? Se for menos 10, ele fica ali um pouco rente ao lado esquerdo do elemento. Se for menos 20, ele se distancia um pouco mais para o lado esquerdo. Se for menos 30, ele se distancia ainda mais um pouco. E, portanto, o segundo valor aqui é o posicionamento vertical, né? Quanto maior esse valor aqui, mais para baixo vai o sombreamento. Então, se eu definir aqui como 50, por exemplo, nós vemos que o sombreamento ele está bem mais para baixo. E se eu colocar um valor negativo, ao invés de para baixo, o posicionamento ele vai ser para cima, né? Portanto, é assim que funciona a regra de estilo Box Shadow.
E o terceiro valor aqui é o espalhamento, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 20, vai ficar um sombreamento mais espalhado, né? Se eu colocar 30, ele fica ainda mais espalhado. E se eu colocar 100, se eu colocar 100, o sombreamento ele fica ainda mais espalhado. Fica uma sombra menos focada, né? Ok, mas os valores que eu quero aqui serão 0 posicionamento horizontal, né? 5 vertical, então ele vai para baixo 5 pixels. E o espalhamento eu quero que seja 15 pixels. Ok. Em seguida, aqui dentro da classe conteúdo, nós teremos a largura do elemento como sendo 90% a largura da tela. Então eu vou digitar aqui, ó, 90 VW. V vem de virtual, W vem de width, que é essa palavrinha aqui, né, que significa largura. 90 VW significa 90% a largura da tela do usuário. Portanto, agora, essa janelinha aqui, ela tem 90% da largura da tela completa, né? Esse espaçamento aqui é 5%, né? E esse espaçamento aqui é 5%. E no total dá 100%. Só que eu vou definir olha a segunda regra que eu vou definir. Eu vou definir a largura máxima, max width, como sendo 620 pixels. E portanto agora parece que não dá nenhum efeito aqui, mas se essa janela aqui do navegador ela for se expandindo e os 90% dela exceder 620 pixels, esse elemento aqui, conteúdo, ele nunca vai exceder essa largura de 620 pixels. Portanto, se eu for aumentando aqui a largura da janela, a gente vê que o elemento conteúdo ele vai acompanhando aqui os 90%, como nós definimos aqui na linha 86, né? 90% da largura da tela. Mas se em determinado ponto a largura da tela, 90% da largura da tela exceder 620 pixels, essa regra de estilo aqui vai limitar a largura do componente a 620 pixels, ainda que 90% exceda esse valor. É isso que essas duas regras de estilo aqui combinadas causam. Portanto, eu vou expandir aqui. A gente vê que ele vai acompanhando, né? Deixa eu abrir as ferramentas do desenvolvedor, clicando com o botão direito e indo em inspecionar. Porque as ferramentas do desenvolvedor, ela nos exibe as dimensões da janela do navegador, né? Então, nós vemos ali que ele tem 557.3 de largura, é o primeiro valor lá. E à medida que eu vou abaixando aqui a janela das ferramentas do desenvolvedor e, consequentemente, aumentando o tamanho da janela que exibe a página, a gente vê que o segundo valor lá, que representa a altura, ele vai aumentando, né? Portanto, ó, repara só, quando a gente for exceder os 620, que é os 90%, que seria os 90% da página, aí, ó, excedemos esse valor e, portanto, agora essa janelinha aqui, esse componente, ele tem essa largura fixa de 620 pixels, não mais ocupando os 90% da tela, né? Perfeito. Em seguida, eu vou definir para a classe botão modal uma margem no topo do elemento, margin top, igual a 2rem. O fundo, background, eu quero que seja esse tom de azul. A cor da borda, eu quero que seja
também esse tom de azul. E a cor do texto, color, eu quero que seja branco. E, portanto, agora nós temos esses estilos aplicados aqui ao botão. Agora, para a classe botão modal, quando estiver em modo hover, ou seja, quando o usuário estiver com o mouse em cima do botão, e é isso que hover, hover significa, eu quero o fundo background, eu quero que ele seja transparent, portanto ele fica transparente, e eu quero a cor do texto eu quero que seja esse tom aqui de azul. E, portanto, agora nós vemos que o fundo é transparente e a cor do texto é azul. Em seguida, para a classe modal fundo, nós teremos posicionamento, position fixed, posicionamento fixo. E aí, se eu salvar, parece que nada aconteceu, mas é porque... Deixa eu ver aqui, peraí. No caso, ó, o elemento com a classe modal fundo é esse elemento aqui, ó. Quer ver? Deixa eu remover essa regra de estilo aqui. O elemento main com a classe container é essa página toda aqui, que tem o fundo com a imagem, que tem esse componente aqui, né, que tem essa janelinha aqui. Esse é esse componente aqui. Já esse componente aqui, modal fundo, ele é esse componente aqui embaixo, ó. Como está sem nenhuma regra de estilo definida, ele é esse componente aqui embaixo, com o texto, o conteúdo do modal, né, e o botão aqui de fechar o modal, né. Como está sem nenhuma regra de estilo, ele ainda não está sendo exibido da forma como nós queremos. Portanto, nós vamos definir as seguintes regras de estilo para ele. Posicionamento, position, vai ser igual a fixo, fixed. Só essa regra de estilo não vai fazer nada. Ela na verdade vai desaparecer com o conteúdo. Se eu colocar posicionamento fixo e salvar, o conteúdo ele meio que desapareceu, né? Não tem mais a barrinha aqui para eu rolar a tela para baixo e desapareceu basicamente o conteúdo do modal fundo. Se a gente abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor, deixa eu expandir aqui. E vim aqui em Elements, na aba Elements. Eu vejo que nós ainda temos o componente main, a tag main, e a tag com a classe modal fundo, ela ainda existe na página, mas como nós definimos a propriedade position como sendo fixed, como sendo fixo, só essa propriedade meio que desaparece o elemento. Mas aí, se eu definir a distância do elemento referente ao topo, ou seja, top, igual a 0 pixels de distância, né? Ou seja, se o elemento ele tem 0 pixels de distância referente ao topo da página, ele vai ficar colado aqui no topo, né? E, portanto, eu vou definir a distância com relação à parte de cima, a distância com relação ao topo, como sendo 0 pixels, e a distância com relação ao lado esquerdo da tela, né? Ou seja, left, eu quero que seja 0 também. E aí, se eu salvar isso, ele agora fica posicionado aqui no topo, né? Rente ao topo, rente à esquerda, de forma fixa. Eu vou definir, para a gente poder visualizar melhor esse componente, o fundo dele, background, como sendo a seguinte cor. Vai ter 75 de vermelho, 166 de verde e 233, 233 de azul.
E essa combinação de vermelho, verde e azul nos dá esse tom de azul aqui. E além disso, se eu salvar esse arquivo, nós vemos agora que ele tem esse fundo azul, né? Mas eu vou especificar aqui um quarto valor que vai ser a opacidade, né? Que vai ser a transparência desse fundo. E eu vou definir como 0.5. E portanto agora nós temos uma leve transparência. Em seguida, olha que interessante. Como o nosso componente ele está posicionado de forma fixa, rente ao topo e rente à esquerda aqui, se eu definir a largura desse elemento, né, o width, como sendo 100%, olha o que acontece. Ele ocupa 100% da página. E se eu definir a altura dele como sendo 100%, ele vai ocupar toda a altura da página. E portanto agora o nosso modal ele está começando a tomar forma, né? O modo de exibição eu quero que seja grade, né? Display grid. Posicionamento dos itens, place items. Eu quero que seja centro. E aí se eu salvar esse arquivo, nós vemos agora aqui o conteúdo do modal aqui no centro, né? Além disso, eu quero que a transição dos efeitos, né? Transition, eu quero que seja para tudo. A duração eu quero que seja 0.3 segundos. E eu quero que a transição seja suave, né? Seja linear. Vou salvar. Nada parece que aconteceu, mas é porque esse efeito vai ser quando a gente clicar aqui no botão, né? Quando algum tipo de efeito acontecer. Eu quero que por padrão... a visibility do componente seja escondido, hidden, visibilidade escondido, e aí quando eu salvar, o modal ele meio que sumiu, né? Mas nós vamos fazer ele aparecer daqui a pouco quando a gente clicar no botão abrir modal. Deixa eu comentar essa regra de estilo aqui, só para a gente poder ver o modal e aí editando as suas configurações, né? Mas depois, quando a gente terminar, a gente vai ativar essa regra de estilo novamente para a gente poder fazer o modal funcionar. Portanto, além disso, eu vou definir a propriedade zIndex. A propriedade zIndex indica qual que é a ordem do elemento com relação aos outros, né? Por exemplo, como este elemento modal, ele sendo exibido aqui, né? Ele está em cima dos outros componentes, que é a janela que projeta o modal junto com o fundo, né? Isso significa que esse componente modal ele tem a sua propriedade zIndex maior do que os outros, do que os componentes que estão atrás dele, né? Então, isso significa que a propriedade zIndex, quanto maior ela for para um elemento, mais na frente ele vai estar sendo exibido em relação aos outros elementos. No caso, o componente atrás aqui, que é essa janelinha com o texto projeto modal, ele tem a propriedade zIndex menor do que a propriedade zIndex do modal. É por isso que o modal ele é exibido assim na frente e o componente com a janelinha projeto modal ele é exibido atrás, né? É isso que zIndex significa. E aí, para o modal, eu vou definir essa propriedade zIndex como sendo menos 10. E quando eu salvar, basicamente o que vai acontecer vai ser o seguinte: o modal ele vai ficar atrás dos componentes aqui que estão sendo exibidos, né? Que é a imagem e essa janelinha aqui. Então, por padrão, o modal ele vai estar escondido, né? Ele vai ter a sua visibilidade escondida e, além disso, ele vai estar atrás desse elemento container aqui, desse elemento main com a classe container, que é esse componente aqui, né? E nós fazemos isso pelo seguinte motivo. A gente vê que
Aqui no código HTML, nós vemos que o elemento main, ele vem primeiro, e depois o elemento modal vem depois, né? Vem segundo. Isso faz com que o elemento main tenha a propriedade zIndex como sendo 1, por exemplo, e aí, como o modal ele vem depois do elemento main, isso faz com que o elemento modal ele tenha a propriedade zIndex maior do que o elemento main. Então, por exemplo, se o elemento main tem o valor zIndex como sendo 1, o modal tem a propriedade zIndex como sendo 2. Isso por padrão da forma como o código está aqui, porque o modal ele vem depois, né, aqui na ordem aqui dos componentes, né, ele vem depois ele vem depois da tag main. E aí isso faz com que, por padrão, modal fundo tenha a propriedade zIndex maior do que o elemento main, e isso faz com que ele seja exibido na frente, né? Se eu remover essas regras de estilo aqui, a gente vê que ele é exibido na frente. E aí vamos dar uma olhadinha aqui nas ferramentas do desenvolvedor, né? Se eu vim aqui, ó, e vim aqui em modal, nós vemos, deixa eu ver. Então, aqui não está definido a propriedade zIndex, mas ela é configurada por padrão, ok? E aí se eu vim aqui, ó, eu estou selecionando o elemento modal, né? Se eu vim aqui e definir zIndex como sendo, por exemplo, vamos vir aqui no elemento main, que é a janelinha aqui, projeto modal, e aí eu vou definir a propriedade zIndex como sendo, sei lá, 10. E aí se eu fizer isso, peraí. Aqui esse alerta aqui está dizendo a propriedade position static, posicionamento static, previne a propriedade zIndex de causar efeito. Tente definir a propriedade position para algo que não seja estático. Então, essa regra de estilo zIndex, para a gente definir a ordem, né, de exibição do elemento, só funciona se a propriedade position não for static, que é o valor por padrão. Todos os elementos, por padrão, eles têm a propriedade position como sendo static. Eles têm a propriedade posicionamento, eles têm a sua forma de posicionamento como sendo estático. Mas aí eu posso mudar aqui, por exemplo, para absoluto, absolute. Ou então, vamos deixar absolute. Ou então vamos botar fixed, fixo, né? Tá, vou deixar fixo. Que é o que a gente entende um pouco melhor, né? Portanto, agora o elemento main tem a sua propriedade zIndex igual a 10. Isso é por isso que agora ele está sendo exibido na frente, né? Ao invés de posicionamento fixo, deixa eu colocar... Como eu coloquei posicionamento fixo, acabou dando um bug aqui. O modal fundo ele está sendo exibido aqui, uma parte dele aqui do lado, né? É por isso que a gente vê um azul claro aqui. Isso é do modal. Ao invés de fixo, deixa eu definir como relativo, ok? E aí, se eu tiver a propriedade posicionamento, com um valor relativo, aquele bug ali não acontece. Então, ok, nós temos aqui agora essa tag main com a propriedade zIndex igual a 10. E aí, se eu vim aqui no modal fundo e definir a propriedade zIndex dele, que inclusive está aqui, ó. Tá aqui? Não tá. Deixa eu definir aqui. zIndex igual a 11, que é maior do que 10, né?
então ele passa a ser exibido. Se eu definir como sendo 9, ele fica atrás aqui do componente main, né? E aí se para o componente main eu definir aqui como sendo 8, aí ele fica atrás do modal. Portanto, é assim que funciona a propriedade zIndex. Portanto, por padrão, eu quero que o modal ele tenha visibilidade escondido e eu quero que a propriedade dele zIndex seja menos 10 para que ele fique atrás aqui da janelinha, aqui atrás do elemento main, para que a gente possa clicar aqui no botão, né? Do jeito que está aqui, como o modal está na frente, eu não consigo clicar no botão abrir modal. Mas se eu definir zIndex como sendo menos 10, o modal ele vai ser posicionado atrás do elemento e aí sim eu vou poder clicar aqui, ó. Ok, em seguida eu vou definir a propriedade modal aberto como sendo visibilidade, visibility como sendo visível, visible, e eu quero que o zIndex dele seja igual a 10. E aí quando o modal estiver com essa classe aqui, no momento ele não tem. A classe modal aberto não está sendo utilizada aqui, mas aí nós vamos atribuir essa classe aqui de forma dinâmica utilizando o JavaScript, quando o usuário clicar no botão modal, a esse elemento aqui, e isso vai fazer com que essas regras de estilo sejam aplicadas e aí ele vai ser exibido aqui na frente. Deixa eu comentar essas aqui. Vou comentar essas duas regras de estilo para a gente poder ver as outras regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, para a classe modal conteúdo, eu terei o fundo, background, igual a branco. Curvatura da borda, border radius, vai ser igual a 0.5 rem. E aí se eu salvar esse arquivo, nós vemos aqui que o modal agora tem curvatura na borda e o fundo branco. A largura do componente, eu quero que seja 90% a largura da tela, né, da janela do usuário. Portanto, agora ele ocupa 90%. A altura, height, eu quero que seja 30%. A altura da janela do usuário. Então, 30 VH. V vem de virtual, né? E H vem de height, que significa altura. Eu vou salvar. E agora ele tem 30% da altura da tela do usuário, né? Aqui, esse espaço aqui, ó, é 35%, né? Esse espaço aqui embaixo é 35%, e isso aqui, a altura do componente é 30. Então, 35 mais 30 mais 35, 100%. Além disso, eu quero que a largura máxima não exceda 620 pixels. Ou seja, se o usuário for aumentando aqui a largura da tela, ele vai acompanhar como sendo 90%, mas aí se esses 90% exceder 620, ele vai ser limitado, assim como uma janela que estava atrás, né? O componentezinho que estava atrás, que a gente também definiu as regras dessa forma. Em seguida, alinhamento do texto, eu quero que seja centro. Modo de exibição, display, eu quero que seja grade, né? Posicionar elementos, place items, eu quero que seja center. E o posicionamento do elemento eu quero que seja relativo a ele mesmo. Então eu vou definir aqui, ó, relative. Em seguida, para o botão fechar, eu quero posicionamento igual a absolute. E aí ele vai ficar posicionado de forma absoluta. E aí, quando um elemento está posicionado de forma absoluta, eu posso definir aqui, ó, a distância do elemento com relação ao seu elemento pai. Eu quero a distância do elemento botão fechar com relação
ao lado de cima do seu elemento pi, ou seja, topo, top, eu quero que seja 1 rem de distância. Aí quando eu salvar, o botão ele vai ser posicionado aqui em cima. Ó. Aqui, ó. E a distância com relação à direita, right, eu quero que seja 1 rem. E aí o botão ele vai ser exibido aqui. Ó. Ao invés do botão ser exibido aqui embaixo, que seria o normal pela ordem dos elementos aqui, né? Primeiro nós temos o cabeçalho e depois o botão. É por isso que sem essas regras de estilo, deixa eu comentar aqui. O botão ele é exibido aqui, né? Depois, primeiro um elemento e depois o outro. Mas aí, como eu estou definindo o seu posicionamento como sendo absoluto e a distância com relação ao topo do seu elemento pi como sendo 1 rem e a direita como sendo 1 rem, nós vemos ele aqui posicionado dessa maneira. Em seguida, eu quero que o tamanho da font size, seja igual a 2 rem. Ok? Eu quero que o fundo, background, seja transparente, transparent. Perfeito. Eu quero que a cor da borda, border color, seja transparent, transparente. Eu quero que a cor do texto seja esse vermelho aqui. Eu quero que o ponteiro do mouse, eu quero que o cursor, né, que é o ponteiro do mouse, eu quero que esteja em formato ponteiro, quando o mouse estiver em cima. Agora não tem esse estilo, mas se eu salvar o arquivo, ele agora tem um ponteiro quando eu colocar o mouse aqui em cima. E a transição dos efeitos, transition, eu quero que seja para todos os efeitos, all, né, all significa todos. Eu quero que dure 0,3 segundos e eu quero que essa transição seja suave, eu quero que ela seja linear. E por fim, para a classe botão fechar, quando estiver em modo hover, eu quero que a cor do texto seja esse vermelho aqui um pouco mais clarinho, né? E eu quero transform, escalonando, né? Scale. Isso vai fazer com que a gente aumente o tamanho do elemento, ok? Scale. O tipo de transformação vai ser escalonando, scale, igual a 1.3 ou 130% o tamanho do elemento. Isso aqui, 1.3, 1 é 100%. Então se eu fizer isso aqui, não vai ter diferença no tamanho do elemento. Então se eu coloco o mouse em cima, não tem diferença. Agora, se eu definir como 1.3... o elemento vai ficar com 130% do seu tamanho. Portanto, se eu fizer isso agora, ó, uau! O elemento aumenta o seu tamanho para 130%. E como nós estamos definindo aqui na linha 142 a propriedade transition, essa transição ela é feita de forma suave, ao invés de ser feita abruptamente. Né? Se eu comentar aquela regra de estilo, se eu desativar aqui, a gente vê que essa alteração, quando o botão está em modo hover, ela é imediata, né? Mas com essa regra de estilo aqui, nós temos um design um pouco mais suave. Portanto, essas são as regras de estilo para a nossa página. Para tornar ela funcional, né? Porque se eu clicar aqui no botão, nada acontece. Mas para definir essa funcionalidade, eu vou criar um arquivo chamado script.js. E aqui dentro dele eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o botão do modal, que é... Deixa eu comentar aqui. Deixa eu descomentar aqui. Ó. No caso, o modal fundo tem por padrão essas duas regras de estilo aqui, né? Que vai fazer com que ele não seja exibido. Então, aqui no nosso código JavaScript, nós queremos selecionar esse botão aqui, abrir modal. Nós queremos selecionar o próprio modal, que vai ser exibido em cima. E nós queremos selecionar o botão de fechar do modal, né? Porque quando o botão aqui abrir modal for clicado, nós vamos abrir o modal. Então nós precisamos acessar esses dois elementos e nós precisamos acessar também o botão fechar do modal. São esses três elementos que nós precisamos selecionar. E para fazer isso eu vou digitar aqui, ó, eu vou selecionar o próprio documento da página, document. Ele tem o método query selector. E com esse método eu vou selecionar o botão com a classe botão modal. E aí eu vou atribuir esse elemento que foi selecionado a uma constante chamada botão modal.
eu vou selecionar a classe modal fundo e vou atribuir a uma constante chamada modal. Vou selecionar a classe, né, o elemento com a classe botão fechar e vou atribuir a uma constante chamada botão fechar. E aí, eu quero fazer o seguinte, quando o botão modal for clicado, ou seja, quando esse botão aqui for clicado, eu quero adicionar ao modal a classe modal aberto, que vai fazer com que o modal fique sendo exibido, né? E aí, portanto, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou selecionar o botão modal. Através do método addEventListener, eu vou adicionar um detector de eventos para o evento clique. E a função que vai ser chamada vai fazer o seguinte, ó. Ela vai selecionar o modal, vai selecionar a lista de classe do modal, classList, e através do método add, eu vou adicionar a classe modal aberto. E, portanto, agora, quando eu salvar esse arquivo e clicar ali no botão abrir modal, nada aconteceu, mas é porque nós não conectamos esse arquivo JavaScript com o nosso arquivo HTML. Portanto, eu vou fazer isso aqui no final da página. Ó. Antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script com o atributo src, especificando que o arquivo que nós queremos conectar aqui se chama script.js, ele está na mesma pasta, então eu só preciso especificar o nome do arquivo. E, portanto, agora, quando eu salvar e clicar aqui em abrir modal, nós vemos o modal aberto. O botão fechar ainda não funciona, mas nós vamos configurar isso agora. Aqui na linha 9, eu vou selecionar o botão fechar através do método addEventListener. Eu vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E a função, ela vai fazer o seguinte. Quando o botão for clicado, eu quero executar a seguinte função. Eu vou selecionar o modal, eu vou selecionar a lista de classe do modal e através do método remove, eu vou remover a classe modal aberto. E, portanto, agora eu vou salvar esse arquivo. Vamos cruzar os dedos para que o nosso projeto funcione. Eu vou clicar em abrir modal. O modal ele é aberto. E agora, quando eu clicar aqui no botão fechar, o modal ele é fechado. Portanto, este foi o nosso projeto de modal. E eu vejo vocês no próximo tutorial.